Louvado seja Deus. Eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes pelo privilégio de estarmos reunidos aqui. E se você é morador desse lado de cada cidade, essa semana foi uma semana punk. Eu, o Ezequiel e o pastor Rodrigo viajamos. Eu estava tão desligado desse negócio de clima que a gente inventou de ir terça-feira de manhã para Santa Maria. E chegamos em Santa Maria com a água subindo na pista e a água passou e não tinha como voltar para casa. E só olhando, recebendo notícia de vocês e todo mundo apavorado porque a água estava subindo. Alguns até entraram em contato comigo dizendo: pastor, como vai ser? A igreja já tem uma estratégia, já comprou um barco. E eu disse: não compramos o barco e não vamos comprar o barco. E louvado seja Deus que não vai ser preciso comprar o barco. E tomara que seja por muitos e muitos anos. Gente, nós estamos em uma série Porque Existimos. Nessas últimas semanas temos falado a respeito da razão, do propósito, da nossa missão como igreja. Porque se você não tiver uma visão bem clara, se você não souber responder de uma maneira clara, objetiva, direta, por que você está aqui? Por que você veio a essa reunião? Por que você é cristão? Por que você faz parte de uma igreja? Se a gente não tiver uma resposta direta, clara, concisa, objetiva, a gente corre o risco de não cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso a Igreja Batista Filadélfia de Canoas é uma família feliz e amiga, que vive, que vivencia os seus relacionamentos nos grupos de crescimento e nos cultos de celebração como esse. Mas acima de tudo estamos comprometidos em amar a Deus, porque tudo começa em Deus. Nós existimos por Deus e para Deus, e nele encontramos o propósito para as nossas vidas. E quando vivemos isso, nós nos relacionamos, nós aprendemos que precisamos uns dos outros. E acima de tudo, que Deus nos deu uma missão de compartilharmos o Evangelho, as boas novas de Jesus. E isso está caracterizado no logo da Filadélfia. Sempre que você olhar para o logo da Filadélfia, a nossa intenção, a nossa intencionalidade é que você não se esqueça que você está aqui para amar a Deus, para amar outras pessoas e compartilhar o Evangelho. Todos nós temos expectativas em relação a Deus. Provavelmente você quer que Deus o abençoe, você quer que Deus o guarde, que Deus o proteja, que Deus esteja lhe livrando de todo o mal, de todas as coisas ruins. Mas você já parou para se perguntar: e o que Deus espera de você? O que Deus espera de nós? Qual a expectativa de Deus em relação às nossas vidas? A expectativa de Jesus, de Deus em relação às nossas vidas é a mesma que Ele tinha em relação ao seu Filho Jesus. Porque Jesus é o filho mais velho e nós somos os filhos mais novos. E qual era a expectativa que Ele tinha em relação a Jesus? Uma vida que se dedicou ao servir. Jesus disse assim, Pedro, melhor dizendo, disse assim: para isso vocês foram chamados. Para isso vocês foram chamados, pois Cristo, que sofreu por vocês, é o seu exemplo. Sigam os seus passos. Essa palavra, kaleo, que significa chamado, está relacionada a uma vocação. A nossa vocação, a razão pela qual nós estamos aqui, é que Deus nos deu algo para ser realizado, uma tarefa. Deus chamou a cada um de nós para servirmos de todo o coração. Jesus diz assim: a atitude de vocês, a ação de vocês, como vocês vivem a vida de vocês, deve ser igual à minha. Porque eu, o Messias, diz Jesus, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Na verdade, você foi feito para dar uma contribuição com a sua vida. Você veio não apenas para se assentar e ser um assistente, ser alguém que apenas consome algo, alguém que apenas recebe algo, não. Deus fez com que cada um de nós
fôssemos criados, viemos à existência para fazermos diferença com a nossa vida. Paulo, quando escreve aos crentes em Éfeso, ele diz o seguinte: foi o próprio Deus quem nos fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo. Para quê? Para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é que eu e você fomos criados para servir. O que Deus está dizendo é que Ele nos salvou para servirmos. O que Ele está dizendo é que nós recebemos de Deus, da parte de Deus, dons, talentos para servir. O que Deus está dizendo é que tudo que você passou na sua vida, as experiências boas, ruins, foram para lhe moldar, para que você fosse moldado para servir. Até mesmo as coisas ruins que você vivenciou, quando colocadas a serviço de Deus, se tornam instrumentos de cura na vida de outras pessoas. Tivemos nesse final de semana o retiro celebrando a restauração. Mais de 100 de pessoas foram impactadas com o poder restaurador do nosso poder superior, Jesus Cristo. E por que isso aconteceu? Porque pessoas que tiveram experiências traumatizantes, experiências que feriram a sua vida, hoje, nas mãos de Deus, são instrumentos de cura. Hoje são pessoas que podem dizer: se Ele mudou a minha vida, se Ele transformou a minha vida, pode mudar a sua. Se Ele me alcançou na minha dor, no meu dilema, no meu problema, na minha situação, Ele pode alcançar você. A verdade, gente, é que Deus não se importa em quanto tempo nós vamos viver. Deus não se importa com quanto tempo você vive, mas como você vive a sua vida. Como estamos vivendo a nossa vida. E o único modelo, a única forma, a única maneira de servirmos a Deus é servindo a outras pessoas. O Nivaldo acabou de falar que quando você é generoso e você contribui, você não está contribuindo a Deus, mas você está contribuindo ao propósito de Deus, à obra de Deus, a iniciativa de Deus. Por isso que quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que as palavras serviço e ministério, servo e ministro são as mesmas coisas. Na nossa cultura, ministro, nós temos aqui no nosso país um colegiado de ministros que se auto-intitulam os iluminados do país. Se auto-intitulam as pessoas que vivem em cima de todas as benesses. Eles se autopromovem, eles se autogratificam, eles trazem para si benefícios. Não é esse tipo de ministro que Deus fala e nos chama, não. O ministro do contexto bíblico é alguém que se doa. É alguém que não busca os seus interesses, mas alguém que busca o interesse daqueles que precisam ser alcançados. Por isso, nós como Igreja Batista Filadélfia de Canoas, entendemos, compreendemos, que nós existimos porque temos uma missão. E qual é essa missão? É a mesma de Jesus. É nos entregarmos numa atitude de servir as pessoas que precisam, para que as pessoas conheçam o amor de Deus. Porque vamos ser honestos, como alguém pode conhecer o amor de Deus se isso não for manifestado e se isso não for revelado através da ação de homens e mulheres? Ah, mas Jesus morreu na cruz. Você só sabe que Jesus morreu na cruz porque alguém escreveu a respeito disso, porque alguém contou essa história. Nós 2000 anos atrás só estamos aqui por algo que aconteceu há 2000 anos atrás, porque nesses 2000 anos pessoas entenderam, compreenderam que se elas não tivessem uma atitude de servo, de servir, o reino de Deus, o evangelho não chegaria aonde chegou hoje.
Por isso hoje é o nosso tempo, é a nossa geração. A Igreja Batista Filadélfia de Canoas foi chamada para viver igreja, para proclamar o amor de Deus, para servir de uma forma tal que as pessoas digam: o que leva esse povo, o que age nesse povo é conhecerem o amor de Deus através das nossas vidas. Por isso, o caminho de uma igreja que serve é um caminho de responsabilidade e realização. Responsabilidade e realização. O apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes em Éfeso, ele diz assim: dele todo o corpo. Já falamos que o corpo é uma metáfora para representar a igreja. Então ele está dizendo: dele toda a igreja, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Deus está falando que nós precisamos ter esse senso de responsabilidade. Dele todo o corpo, ajustado e pelo auxílio de todas as juntas. Eu estou aqui falando com vocês, e o que vocês estão vendo é a minha parte mais bonita. Vocês estão olhando esse nariz, que não tem nenhuma rinoplastia. Vocês estão olhando para essa testa proeminente. Vocês estão olhando para esse corpinho de bailarino espanhol. Mas enquanto eu estou aqui falando, vocês estão ouvindo essa voz maravilhosa. Mas enquanto vocês estão aqui, vocês não estão percebendo que tem um rim, não, melhor, 2 rins, que está trabalhando. Ninguém está vendo meu rim. Ninguém está vendo meu pâncreas. Ninguém está olhando o meu pulmão. Ninguém está vendo nada. Mas se esses órgãos não estivessem funcionando, se ele dissesse assim: nós não aparecemos, está todo mundo só olhando, olha como os olhos dele é bonito, olha como a voz dele é aveludada, e diz assim: nós vamos parar de funcionar, porque afinal de contas ninguém diz: olha que rim, esse rim está filtrando não sei quantos litros por dia. Não, ninguém fala nisso. É isso que o texto está dizendo. Todo o corpo existe uma responsabilidade. Mas vamos ser honestos. Existe um mito, existe um engano, existe uma mentira, que muitas pessoas pensam que servir é apenas para alguns vocacionados. Que servir a Deus é apenas para alguns iluminados, alguns que têm recebido uma vocação, um dom diferente. Não. A verdade é que a nossa cultura tem feito que hoje as igrejas se tornem um lugar onde as pessoas vão para serem servidas. Transformaram a igreja num balcão de serviço. As pessoas vêm porque precisam e querem receber alguma coisa. A verdade hoje é que as igrejas são um verdadeiro auditório repleto de pessoas que são simplesmente frequentadores. Pessoas que simplesmente vêm semana após semana, ou quando dá, ou quando precisam, vêm a um culto, sentam aí onde você está sentado, recebem alguma coisa, exigem alguma coisa, querem alguma coisa e voltam para casa. A verdade é que a cultura está fazendo hoje que muitos cristãos sejam apenas consumistas. A verdade é que todos nós, todo cristão recebeu de Deus dons espirituais, pelo menos um. E todos nós somos responsáveis por usá-lo. Não adianta nada eu ter essa minha voz, eu ter essa aparência, se os meus órgãos todos não estivessem realizando o seu papel, a sua função. Por isso que Pedro diz: cada um de vocês exerça o dom que recebeu. Para quê? Para ganhar dinheiro? Para ter uma vida boa? Não. Cada um de vocês exerça o dom que recebeu para quê? Para servir aos outros. Para fazer diferença na vida dos outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E ele diz: se alguém fala, faça
como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Você sabia que Deus lhe deu um dom? Você sabia que você tem recebido de Deus um dom, uma graça, uma vocação? Inclusive, nós queremos ajudar você a ter essa percepção. Você tem aqui no informativo, na frente da sua cadeira, tem um QR Code que diz assim: quero oportunidades para servir. E aqui onde diz seja um voluntário, tem tanto QR Code nesse informativo, né? Mas é esse aqui, ó, seja um voluntário. Não faça isso agora, mas depois, ou pode fazer agora e deixa na memória do seu celular. Nós fizemos um questionário, uma pesquisa que vai lhe ajudar a entender como Deus lhe fez. Você vai ter algumas perguntas que, se você responder, no final você vai perceber qual é o dom, a vocação que Deus lhe deu. Porque você talvez não tenha percebido que você é parte fundamental, crucial da ação de Deus, do corpo de Deus. Por isso, Deus lhe fez do jeito que você é. Deus lhe deu os dons que você tem. Deus lhe deu as habilidades que você tem. Deus permitiu que as experiências que você vivenciou, que Ele te sustentou, se tornem nas mãos de Deus, mesmo que sejam ruins, sejam más, se transformem em instrumento de cura na vida de outras pessoas. O ponto é esse. Deus quer lhe usar. Deus quer lhe usar. Mas eu e você temos uma escolha. Ele não nos força, Ele não nos obriga a vivermos uma vida em função de servir, não. Você tem uma escolha. Você pode escolher ajudar as pessoas. Você pode escolher encorajar as pessoas. Você pode escolher usar os dons, as habilidades que Deus lhe deu para ajudar outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Ou você pode usar todas essas coisas para viver uma vida totalmente centralizada, uma vida totalmente egoísta, vivendo em torno de si, dos seus interesses, e desperdiçar o que Deus lhe deu. Isso é uma escolha. Por isso, Deus quer que eu e você vivamos uma vida como Jesus. Mas para vivermos uma vida como Jesus, nós precisamos fazer o que Jesus fez. E eu quero salientar 4 coisas que Jesus fez para viver uma vida de serviço. Primeira, Ele era uma pessoa que estava disponível. Jesus, apesar de ter uma missão, de ter tantas ocupações, Ele era uma pessoa disponível. O texto registrado por Mateus diz assim: 2 cegos puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus estava caminhando, Jesus estava indo rumo a Jerusalém, havia uma multidão que o seguia, ele estava pregando as verdades do reino, ele tinha um propósito, ele tinha algo para fazer em Jerusalém, que era a razão pela qual ele existia, ele nasceu. Mas agora 2 cegos, 2 mendigos, 2 pessoas largadas à beira do caminho, gritaram. Talvez se fosse eu, se fosse você, ia dizer: não, hoje eu tenho um culto para pregar, hoje eu tenho a minha família para cuidar, hoje eu tenho um compromisso mais sério, hoje eu tenho isso, aquilo, outro. Não, o texto diz: Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Você se permite ser interrompido para servir outras pessoas? Você está disposto a ser interrompido nos seus afazeres tão importantes, na sua agenda tão corrida, para se dedicar a abençoar outras pessoas? E eu não estou falando nem de abençoar a vida da esposa, dos filhos, porque vamos ser honestos, hoje tem homens que eles não têm tempo nem para conversar com a sua esposa,
com seus filhos, o que dirá para o estranho? O que dirá para o estranho? Por isso que o Provérbios nos diz: não diga ao seu próximo, volte amanhã, e eu lhe darei algo se você puder ajudá-lo hoje. O que Deus está dizendo é que quem tem um coração de servo, quem entendeu que existe um propósito, ele não adia, ele não procrastina, ele sabe que ele está caminhando e que quando surge uma realidade, surge uma necessidade, ele está disponível. São pessoas espontâneas, são pessoas sensíveis, são pessoas que se importem, são pessoas que dizem assim: tudo bem, eu vou fazer, tudo bem, eu vou ajudar, tudo bem, eu vou contribuir, tudo bem, eu vou parar o que estou fazendo. Servir como Jesus implica estar disponível, mas não somente isso. Servir como Jesus significa vencer o egoísmo. A Bíblia nos diz em Filipenses: esqueçam de si o suficiente para ajudar o próximo. Vocês me perdoam aqui, mas eu vou ser obrigado a tirar essa blusa. Aleluia. Jesus é bom. Oh, aleluia. Esqueçam de si o suficiente para ajudar o próximo. Tem muita pessoa que diz assim: ah, pastor, eu quero servir a Deus, eu quero fazer a diferença com a minha vida, mas ao mesmo tempo eu tenho os meus planos, eu tenho a minha carreira, eu tenho as minhas ambições. Eu quero dizer uma coisa para você: se você quer viver o que Deus quer para você, você vai ter que fazer sacrifícios. Vou falar de novo. Você vai ter que fazer sacrifícios. Fazer sacrifício? Gente, quem aqui gosta, diz assim: eu amo fazer sacrifício? Não. A verdade é que se eu digo assim, você vai ter que fazer sacrifício, você vai dizer assim: poxa vida, pastor, isso é pedir demais. E é verdade, é pedir demais, mas é o que Deus pede para mim e para você. Deus está dizendo que se eu tenho a consciência de que Ele me chamou, que Ele me vocacionou, que Ele me deu um dom, que Ele me chamou para fazer diferença com a minha vida, eu preciso entender que vai existir a ideia de sacrifício. Mas isso hoje é tão estranho, isso soa tão ruim para a nossa vida, porque vivemos em uma cultura onde pensamos apenas em nós mesmos. Eu tenho que fazer o que é melhor para mim. Se sobrar um tempinho, se sobrar um dinheirinho, se depois que eu fizer todas as coisas, depois que eu buscar todos os meus alvos, porque eu preciso ser sempre o primeiro. Os meus interesses, a minha família, as minhas vontades, eu preciso proteger, eu preciso buscar, eu preciso pensar em mim mesmo. Não me leve a mal. Se você só serve quando nada é exigido, você não sacrifica nada, me permita lhe dizer, esse é um caminho de uma vida medíocre. Esse é o caminho para a mediocridade. E o mais frustrante é que leva a uma vida cheia de tédio e frustração. Existem pessoas que simplesmente não fazem sacrifício nenhum, não abrem mão de nada. Nós precisamos romper com essa maneira de pensar da cultura, que nos faz darmos aquilo que o Nivaldo falou, esmolas. Esmolas do nosso tempo, esmola dos nossos talentos, esmola dos nossos interesses, esmola daquilo que a gente poderia dar, dos melhores anos da nossa energia.
Mas se você quer servir como Jesus, você precisa estar disponível e você precisa vencer o egoísmo que leva você a apenas buscar os seus interesses, as suas vontades. Mas também você precisa largar o perfeccionismo. A Bíblia diz com toda clareza, se você fica esperando as condições perfeitas, nunca vai fazer nada. Quando tudo se alinhar lá em casa, quando todas as coisas estiverem bem, quando eu conseguir alcançar tudo aquilo que eu quero fazer, eu vou parar de fazer hora essa, vou parar, eu vou ter mais tempo. Quando as coisas tudo estiverem no seu devido lugar, daí eu vou poder me dedicar um pouco mais, ou eu vou poder servir. A verdade é que quem tem a compreensão, quem entende que ele faz parte, imagina se o meu rim dissesse assim, eu só vou trabalhar no final do ano. Nós precisamos entender que um verdadeiro homem de Deus, de mulher de Deus, eles fazem o melhor que podem com o que tem para Jesus Cristo hoje. Hoje, eles não protelam, eles não procrastinam, não. Eles oferecem o melhor possível para Deus hoje. Eles fazem o melhor que podem diante de uma realidade, de uma necessidade, porque eles sabem que Deus usa pessoas normais. Pessoas que vão fazer diferença com aquilo que tem, que possuem no momento que a necessidade se manifesta. Por isso que servir como Jesus significa você estar disposto, disponível, que você você está acessível, você abre mão, você se sacrifica e você vence todo o perfeccionismo e diz, eu vou fazer o que dá para fazer da melhor forma possível. E por fim, viver como Jesus, servir como Jesus significa superar o materialismo. Vejam palavras de Jesus, registrada por evangelista Lucas, que diz assim, nenhum servo pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Já disse algumas vezes que a gente gosta de Jesus, os ensinos de amor, de perdão, de bondade, de palavras de afirmação. Mas quando Jesus é radical, quando Jesus não dá margem para tom de cinza, ou é assim, ou é assado e acabou, a gente fica meio... Vejam o que ele diz, nenhum servo, nenhuma pessoa pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele disse, não podem. Ele não disse, vocês não devem. Ele está dizendo, não dá para você servir ao Deus e ao dinheiro. Mas eu não sirvo ao Deus, eu não sirvo ao dinheiro. O que Jesus está querendo falar aqui é que existe em nós uma ambição natural de ter, de possuir, de querer, de segurar, de reter. Você pode não ser um rico, você pode não ter milhões, mas você pode ser uma pessoa que se volta para o ter. O que Deus está dizendo é o seguinte, você vai ter que decidir. Que estilo de vida você quer? Você quer viver uma vida que busca simplesmente as coisas que vão queimar aqui? As coisas que vão ficar aqui? Gente, acabamos de falar, viemos de uma enchente que a maioria das pessoas que moram por lá de cá perderam tudo. Eu literalmente perdi tudo que tinha na minha casa. Agora imagina se eu dissesse assim, não vou poder mais ser pastor dessa igreja por 1 ano, por 2 anos, que agora eu vou ter que arranjar uma coisa para fazer, para juntar dinheiro, para mobiliar minha casa, para reformar minha casa, para fazer alguma coisa para minha casa, porque eu não posso ficar sem casa. Eu não estaria aqui. Mas eu entendo, eu compreendo que quando você fica ocupado demais, você se envolve demais tomando coisas, se ocupando com coisas, você não vai ter tempo para se ocupar com pessoas. Então é fundamental que você entenda que a decisão mais importante para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, a decisão mais importante para um discípulo de Jesus é: eu vou trabalhar, eu vou usar os meus dons, a minha habilidade, a minha saúde, a minha energia, o meu vigor, os meus melhores anos da minha vida para construir o reino de Deus?
ou para juntar riqueza aqui, ou para correr atrás de coisas aqui. Falar de vida simples no dia de hoje, em que as pessoas querem Deus para fazê-las ricas, para poderem fazer de ter um carro que só para pagar o IPVA dele custa mais do que um carro comum. É isso que Jesus está querendo dizer. Nós precisamos entender que para servir como Jesus, nós precisamos estar disponíveis, acessíveis. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar e entender que sempre vai exigir uma dose de sacrifício, de doação. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Que você precisa vencer o perfeccionismo e você precisa dizer, eu não tenho o melhor, eu não tenho todas as condições, mas eu não vou ficar parado. Eu vou agir. Porque eu estou construindo o reino de Deus. Eu não vou gastar minha vida correndo atrás de coisas que o ladrão rouba. A ferrugem consome e a traça corrói. Por isso, uma igreja que entende, que compreende a sua responsabilidade, se todos os membros, se cada pessoa que faz parte da Filadélfia, da IBFC, o texto diz que quando todo o corpo está ajustado, quando todo o corpo entendeu o seu papel e está unido, os ministérios, eles não são vistos como um favor. Eu não estou fazendo um favor para a igreja, eu não estou fazendo um favor para o pastor, eu não estou fazendo um favor, não. Os ministérios não são vistos como um favor, mas como uma missão. Deus me deu o dom. Eu olhando para essas crianças aqui, eu acho que tem quase 80 crianças aqui, ou talvez mais de 80 crianças. Dessas 4 são minhas netas. E tem mais 6 netos para fazer parte desse grupo, aleluia. Mas eu fico dizendo assim, é lindo, não é? Se você é pai, quem é pai de uma criança que estava aqui, levanta a mão. Pode levantar bem alto, sim. Depois a gente vai pegar um autógrafo para vocês, que os filhos de vocês arrasaram. A gente gosta de ver e a gente se empolga. Mas agora vamos ser honestos. Coloca-se no lugar do professor, das pessoas que semana após semana tem que abrir mão do seu sacrifício para vir aqui ensinar o seu filho, o seu neto. E eu já fiz isso no passado. Inclusive o Rodrigo foi meu aluno. Eu acho que eu fui o primeiro professor de música do Rodrigo. Por isso que ele é um guri bom. Quando você entende, você compreende, o ministério não é visto como um favor, mas como uma missão, a minha razão de ser. Deus me deu um ouvido musical. Deus me deu a capacidade de cantar bem. Então, enquanto houver fôlego de vida em mim, Deus me deu a habilidade de dedilhar, de tocar um instrumento. Então, enquanto os meus dedos, já meu corpo puder, eu vou fazer isso. E assim deve ser todos nós, nesse sentido de missão. Não um favor, não uma obrigação. Quando todo o corpo está ajustado, os ministérios não são vistos como um favor. E sobrecargas ou desgastes são minimizados. Por quê? Porque se todo mundo fizer o seu papel, não sobrecarrega ninguém. Como eu disse, eu tenho 2 rins. Se um dos rins parasse de funcionar, eu morreria? Não. O outro ia ter que trabalhar dobrado. Essa é a verdade. Então, a verdade é que quando um não faz o seu papel, o outro é sobrecarregado. Talvez existam pessoas que estão sendo sobrecarregadas, porque você não está vivendo aquilo que Deus quer. Mas quando todos nós estamos unidos, existe uma sinergia que nos condiz a grandes conquistas, às grandes vitórias, e vamos longe em nome de Jesus. Por isso, o caminho de uma igreja que caminha no serviço, primeiro passa pela responsabilidade. E depois nos leva à realização. O texto que lemos de Efésios diz assim: e daí todo o corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós somos influenciados pela cultura e a gente pensa que uma vida de realização, uma vida de gratificação vem
de você ser bem-sucedido, materialmente falando, nas suas conquistas, nas suas realizações. Mas isso não é verdade. Se a gratificação, se a sua realização viesse em você se realizar pessoalmente, as pessoas mais ricas, mais famosas do mundo seriam as pessoas mais felizes. E ainda agora na viagem nós estamos ouvindo um som no Spotify do carro, e um famoso humorista que começou uns anos atrás, aí fez muito sucesso no Brasil, e ele acabou se tornando bilionário. E ele até teve uma vibe, segundo a história, ele era evangélico antes, e ele cantou uma música, apareceu a música dele cantando com uma pessoa, e eu disse, eu nem sabia que era esse cara aí que cantava isso aí, não. Meu filho disse, não. Há pouco tempo saiu de uma clínica de repouso psiquiátrica. Uma pessoa extremamente talentosa, uma pessoa extremamente bem-sucedida, saiu de uma situação, vamos dizer assim, de pobreza e se tornou referencial, um dos maiores pessoas mais seguidas nas redes sociais do nosso país. E influenciou tudo que é coisa, mas você percebe que ela não é a pessoa mais feliz do mundo. Por quê? Porque a realização não vem de coisas. Às vezes nós buscamos em hobbies, buscamos em passatempos, buscamos numa carreira, buscamos na diversão, buscamos nas nossas vidas tantas coisas para encontrar satisfação e realização, mas não acontece. Por quê? Porque o que Deus diz que o que traz satisfação na nossa vida é que traz aquele sentimento de significado, de propósito, é quando você se doa ao propósito que Deus fez a sua vida, quando você serve a outras pessoas. Por isso, talvez o que você está procurando em lugares errados, porque você só vai encontrar realização através da doação, do servir a outras pessoas. Quando você entrega a sua vida pela causa pela qual Deus te criou. Eu iniciei essa palavra dizendo que Deus nos fez, Deus nos criou para servir. Deus fez você, Deus fez a cada um de nós, para que entregássemos a nossa vida por alguma coisa. Deus nos fez para nos entregarmos a uma causa. E a Bíblia chama isso de ministério. A Bíblia chama isso de servir ao reino de Deus. Por isso que o texto de Efésios que lemos diz, porque somos criação de Deus. Para quê? Realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Em outras palavras, você foi feito, você existe, não para viver os seus próprios propósitos, mas para viver os propósitos de Deus para você. E enquanto você não entender isso e não se entregar aos propósitos de Deus, não usar o que Deus lhe deu, o que você é, você não vai encontrar realização. Vejam o que Jesus diz em Mateus. Quem procura, a pessoa que procura os seus próprios interesses, nunca terá uma vida verdadeira. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Muitas pessoas estão estressadas. Muitas pessoas estão com uma angústia. Muitas pessoas estão confusas. Muitas pessoas não estão em paz. Muitas pessoas não conseguem equilíbrio na sua vida. Por quê? Porque estão tentando viver a sua vida segundo os seus próprios planos e não segundo o plano de Deus. Por isso que o texto diz que nós temos uma responsabilidade. E quando nós vivemos o que Deus quer para nós, nós encontramos realização na vida. Gente,
Em cima dos meus 63 anos de vida, eu olho para trás, dediquei os melhores anos da minha vida a essa causa, a esse projeto, a essa missão que Deus me chamou para fazer. E digo para vocês que faria tudo de novo se mais 100 anos Deus me desse. Porque a realização, o propósito, o sentido, a alegria, não tem explicação. Você cansa, você se desgasta, você muitas vezes sofre tantas dificuldades, mas quando você percebe que a sua vida cumpriu o propósito de Deus e alcançou, vidas foram alcançadas com o amor de Deus, não tem preço. Acabei de falar do retiro do CR. Eu acho que você que não veio no CR não veio aqui, mas eu tive aqui na sexta-feira, antes de começar. E eu digo para vocês assim, os detalhes, o trabalho, só para mudar essas cadeiras, só para tirar algumas coisas, só para carregar banco para cá, só para trazer de casa poltrona, tapete, mofada, só decoração, deu um trabalhão enorme. Devem ter saído daqui altas horas da noite, depois que terminou, para botar em ordem a casa, para você poder chegar aqui e está tudo organizado de novo. Daí a gente pergunta assim, quem em sã consciência se entrega a um negócio desse? Mas eu tenho certeza que se você perguntasse para cada um dos voluntários, dos servos, das pessoas que estão servindo no CR, elas diriam, nós faríamos tudo de novo. Porque no final, quando a gente vê o testemunho das pessoas, quando nós vemos as lágrimas correndo nos olhos, quando nós vemos as pessoas dizendo, Jesus mudou a minha vida, Jesus restaurou o meu casamento, Jesus mudou o meu relacionamento com meus filhos, com os meus pais, eles diziam, farei tudo de novo. Isso é sentido de realização. Você experimenta isso? Servir é uma responsabilidade. Tem uma dose de sacrifício. A gente não vai adorar a pílula, dizer assim que é barbadinha. Pergunta para qualquer professor, qualquer voluntário do Philadelphia Kids. Pergunta para os nossos irmãos aqui no estacionamento se é fácil aturar algum de vocês dirigindo. Às vezes o cara vem na chuva e fica aqui para um motorista mal-humorado, levantou com o pé esquerdo, e só o cara dizer, bota um pouquinho mais para frente, ou bota ali, o cara já joga 500 pedras, e o cara está aqui por amor. Mas ele volta a semana que vem de novo, ele volta na outra semana, o que leva a isso? Porque no fundo, ele sabe que ele está cumprindo o seu papel. E aquele que está lá no estacionamento, assim como o que canta aqui, ou como eu que falo, faz parte do mesmo corpo. E quando todo o corpo está bem ajustado, a gente alcança o nosso propósito. E existe uma realização. Existe uma alegria pessoal, existe algo que nos leva, nos impele a continuarmos, porque a gente percebe que outras pessoas são abençoadas, porque a gente percebe que as pessoas estão sendo alcançadas. Por isso, eu sei o que você espera de Deus, eu sei o que você quer de Deus, mas você já parou para pensar o que Deus espera de você? Qual deveria ser a sua resposta ao que Jesus Cristo fez por você? A verdade é que Deus quer que vivamos uma vida dedicada ao serviço. E eu, como pastor dessa igreja há mais de 30 anos, quero dizer a todos vocês que são voluntários, nos mais variados ministérios dessa igreja, essa igreja nunca estaria aqui. Nunca seríamos praticamente 2.000 pessoas se reunindo aqui. Milhares de pessoas sendo alcançadas em 7 países diretamente pela nossa influência. Centenas de pessoas sendo alcançadas semanalmente que não conhecem a Jesus. Essa igreja jamais estaria aqui se não fosse a dedicação, a responsabilidade
de pessoas que estão envolvidas nos mais variados ministérios. E talvez você diga, pô, então se é uma igreja tão grande, tem tanta gente, não precisa de mim. Não. Nós precisamos cada vez mais de pessoas envolvidas. Porque precisamos fazer o que estamos fazendo melhor e Deus quer que façamos mais coisas. Por isso, ali no hall de entrada, você vai ver que temos ali os nossos ministérios com uma plaquinha em cima. E eu gostaria que você, pelo amor de Deus, não fosse influenciado pela cultura que diz, vim, recebi, e antes do pastor fazer o apelo dizendo que encerrou o culto, eu me levanto para poder tirar meu carro e não ficar parado alguns segundos na fila. Eu vou embora rápido porque eu não quero fazer sacrifício, eu tenho que almoçar hoje, é domingo, é o dia da família, é o churrasco da sogra, eu não sei. Mas eu gostaria que você entendesse, que você desse um tempo, parasse, o próprio Jesus parou. A gente quer que Jesus pare para a gente quer que Jesus, quando o sapato aperta, quando o filho fica doente, não importa que Jesus esteja salvando o mundo, não importa que Jesus esteja resolvendo o problema da poluição, que Jesus esteja resolvendo o problema da guerra, nós queremos que Ele intervenha na vida do nosso filho aqui e agora. Então, por isso, eu gostaria que você entendesse que apesar de sermos uma igreja que tem muitas frentes de ação, muitos voluntários, são necessários mais pessoas no nosso Philadelphia Kids. São necessários mais pessoas no nosso estacionamento. São necessários mais pessoas no nosso Missões Urbano. São necessários mais pessoas em todas as áreas, até mesmo para contribuir. E o que nós estamos fazendo? Que possamos viver aquilo que Deus tem para nós, com seriedade. Não se esqueça, escaneie esse QR Code, faça essa pesquisa. Descubra como Deus lhe fez, o que Deus quer para você. Leia o nosso devocional durante a semana. Mas faça a diferença com a sua vida. Entenda que Deus lhe chamou para cumprir uma missão. Vamos orar, fique em pé. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Talvez você já esteja envolvido, talvez você não esteja envolvido. Mas a verdade é que Deus quer fazer diferença através da sua vida. E se você gostaria de nessa noite dizer, Deus, me ajuda a assumir o meu espaço, a assumir o meu papel, a cumprir o propósito que Tu tem. Deus, eu preciso encontrar gratificação, realização, sentido da minha existência. Se você gostaria de dizer, eis-me aqui, eu quero fazer diferença. Coloque a sua mão sobre o seu peito onde você está. Fale com Deus. E diga, eu vou tomar uma atitude, eu vou agir, eu vou reagir. Pai, nós sabemos que é preciso responsabilidade. Mas essa responsabilidade, Pai, sabemos que ela traz um preço. Mas nós estamos dispostos. Porque olhamos para aquilo que Cristo fez por nós. E nós queremos seguir os Teus passos. Nos ajuda. Porque assim como Tu encontrastes realização, sentido, propósito, nós queremos encontrar sentido e realização nas nossas vidas. Eu Te louvo pela Tua igreja, a Batista Filadélfia de Canoas, a Tua família, o Teu povo que Tu tem congregado, reunido neste lugar. E agora em nome de Jesus, renova as forças daquele que talvez esteja cansado, sobrecarregado. Renova as forças daquele que tem, Senhor Jesus, lutado. Uma luta extremamente difícil. Pai, eu Te peço agora, abre a compreensão, o entendimento de todos, para que todos nós possamos nos envolver de forma, Senhor Jesus, que possamos alcançar o nosso propósito, a nossa vitória. Que não haja sobrecarga, que não haja desgastes, porque todos unidos
fazem aquilo que tu queres. Abençoa, dá graça, sustenta. E nós dizemos a ti que entendemos o nosso papel nessa época, nessa geração, e queremos fazer, Senhor, a nossa parte, para que mais vidas conheçam o amor de Deus, experimentem o amor de Deus. Nós queremos dizer, eis-me aqui, usa-me a mim. Deus, nós queremos fazer a oração mais perigosa, a oração, Pai, mais difícil. Mas nós vamos continuar dizendo, eis-nos aqui, envia-nos, eis-nos aqui, usa-nos, eis-nos aqui. Estamos diante de Ti, Pai, para a honra, para a glória do nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, não deixe de visitar nossos estantes, faça a pesquisa do seu dom, e eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Até domingo que vem, na graça e na paz do Senhor.